Sejam bem-vindos a mais um episódio, né, que a gente fala mais um, mas é que vem somando cada vez mais, né, com a saúde, com informação, do Labocast. Este é o 7º episódio. Hoje aqui, finalmente, eu já vinha falando, provocando o Dr. Jorge, quando é que vem? Quando é que vai participar com a gente? Porque de manhã cedo ele gosta de... Quando eu convido lá na rádio, ele é cedeiro, viu? Já chega lá cedo na Rádio Andaiá. Então tá aqui hoje, Dr. Jorge, né, sócio-diretor aí do Laboclive, dessa história bonita aí que a gente já conta há muito tempo, né? A gente já acompanha, a gente vai falar um pouco sobre o Laboclive. E também a pediatra, doutora Aparecida Maria, nossa convidada, que vai ser questionada por mim, por Dr. Jorge também, tá bom? E vai falar sobre vacina, esse tema tão importante. Vamos falar sobre a pediatria, né, no nosso dia a dia, o simpósio que está sendo organizado. Mas, doutor Jorge, deixa eu começar com as damas, né? Então, doutora Aparecida Maria, seja bem-vinda aqui ao Labocast. Muito obrigada, boa noite, sou Aparecida, sou pediatra da Laboclive há 8 anos e meio, 8 anos e meio já. Sou pediatra de formação, médica titular da Sociedade de Pediatria, fiz uma subespecialidade, né, em cardiologia pediátrica e tenho orgulho de dizer que faço parte da rede Laboclive há 8 anos e meio. Quando eu comecei, a gente começou numa salinha improvisada, a gente, de manhã o clínico atendia, de tarde a gente colocava os bichinhos e eu atendia como pediatra. Com isso a gente foi melhorando, né? Foram surgindo outras colegas, né? A gente foi ampliando o serviço. Hoje a gente tem um serviço exclusivo para o público infantil, que é a Laboclive Kids, onde a gente tem pediatras, a gente está tendo agora subespecialidades, né? Recentemente entrou ortopedista pediátrico, dermatologista também pediátrica. Temos também uma equipe multidisciplinar com psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos que chegou para somar e fazer o serviço crescer, né? Então, 8 anos e meio que a gente está aí nessa batalha, né, de atender o público infantil. Eu falo batalha porque criança é especial, né? A gente tem que ter um olhar mais especial para atender o público infantil. Muito bem. Doutor Jorge, se apresente, quem é você? Poxa, Léo. Doutor Jorge Barreto. Né? Veja, é um prazer estar aqui, né, no blog do Valente. É um prazer a Laboclive estar aqui com o Labocast, né? É um prazer maior ainda ter essa irmã que é a doutora Cida conosco. Doutora Cida, eu acho que é uma irmã que a gente realmente acolheu na família Laboclive, né? E que vem com a gente aí trazendo conhecimento, trazendo competência, trazendo um serviço humanizado. Todo mundo que conhece a doutora Cida sabe, não é? A profissional de excelência, mas mais do que isso, né? O ser humano do bem que a doutora Cida é. Então é muito prazeroso estar aqui nesse Labocast, né? Nosso, dividindo o espaço com essa pessoa grandiosa, esse ser humano diferenciado, que é a doutora Cida, a doutora Maria Aparecida Mendonça, que eu considero hoje nossa coordenadora da pediatria. Tudo na pediatria acontece por ela, não é? E doutora Cida dispensa comentário no meio médico, entre seus pacientes, né, a gente só vê elogios de doutora Cida. Então, a todo o público do blog do Valente, que está presenciando esse Labocast, é dizer isso, né, que é muito prazeroso estar do lado dessa amiga, dessa irmã, dessa colega de trabalho, que é a doutora Aparecida Mendonça. Olha, falem sempre olhando o pessoal de casa ali, certo. Tá? Eles estão vendo vocês aqui. Pronto. Então, doutora Aparecida Maria, fale um pouco aí sobre esse simpósio que está sendo organizado e também sobre essa profissão. Pronto. Que, assim, doutor Jorge, eu falo sempre que aquela necessidade que se fala, o que é que se espera do bom médico, né? Que ele saiba conversar com o paciente. Sim, só que saber conversar com o adulto dizer o que ele sente, expressar, é até um pouco mais fácil, né? Sim. Pode se trabalhar. Agora, imagine você ganhar a confiança da criança, porque ela vai saber dizer o que ela sente, que talvez o pai não está nem percebendo. Sim. Né? Então, é uma arte que eu digo, já é bonita, um tanto quanto diferente, já por aí, pelo público,
que vocês têm que ganhar ali a criança, doutora. Fala pouco sobre isso, sobre essa relação que se cria, né? O pessoal lhe chama de tia? Chama, tia Cida, me reclamam, né? Eu acho engraçado, porque assim, isso que você falou é a pura verdade, né? A gente tem que ter uma sensibilidade quando a gente vai examinar uma criança. E o pediatra, ele atende desde recém-nascido até uma criança maior, um adolescente, pode atender até 18 anos, né? Eu, particularmente, atendo até 15 anos, né? Que eu acho que quando passa dessa idade já fica um pouco mais difícil da gente estar naquele ambiente pediátrico, naquele ambiente infantil. Mas a gente que é pediatra, a gente tem que ter uma sensibilidade maior para poder entender aquela família, aquela família que está chegando até a gente, entender aquela criança também. Então, quando a gente atende um recém-nascido, né, a gente tem que ter esse cuidado, até mesmo na hora de examinar, né, tem que ser mais delicado, tem que desligar o ar-condicionado na hora que for examinar, porque aquela criança é muito frágil, né, uma criança muito pequenininha, então a gente tem que ter todo esse cuidado. Quando é uma criança maiorzinha, a gente já começa a interagir um pouco mais com ela, e eu acho engraçado que a gente acaba ficando meio que no mesmo patamar. Então, eles me chamam de tia, às vezes me reclamam, dizem assim, você hoje está de cabelo preso, você hoje está assim, tá? Hoje você está igual a mim, né? E a gente conquista a criança dessa forma. E com jeitinho, né? Com jeitinho pediátrico, a gente vai conquistando a criança, conquistando a família e, de certa forma, examinar, fechar o diagnóstico, cuidar, tratar, orientar, né? Em relação ao simpósio, é com muito orgulho que a gente está, juntamente com a Laboclive, né, toda a direção da Laboclive, a gente está planejando esse simpósio, que vai ser na primeira semana de outubro. A gente vai fixar uma data e horários certinhos, mas é um simpósio que a gente vai abordar temas pediátricos. É um simpósio destinado para o público da área de saúde, não só médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, estudantes de medicina, né? Então, a gente está na cidade onde tem a faculdade de medicina, tem outras faculdades também. Então, a intenção do simpósio é levar mais informações do que essa consulta pediátrica, essas condutas pediátricas. Então, a gente vai abordar temas muito importantes, né? Temas de cuidados da criança, temas tão importantes como as vacinas, né? Então, a gente está num momento aí muito importante, onde se fala de baixa cobertura vacinal. Então, é um tema que a gente vai abordar nesse simpósio, né? Então, breve a gente vai divulgar data, horário, local, legal, tudo né? direitinho. É uma tradição aí de vocês organizarem, né, doutor? Esses simpósios em cada área, né? Léo, eu entendo, né, na doutora neuro, Cida, recentemente, na cardio, na neuro. Eu entendo que o nosso corpo clínico, graças a Deus, é um corpo clínico conceituado, né, com profissionais com título especialista em RQE, profissionais que estão no congresso, como a doutora Cida estava recentemente no congresso de pediatria. Então, a gente tem a obrigação, vamos dizer assim, de trazer o que há de melhor nos congressos, na nossa especialidade, para os nossos colegas, né, nossos estudantes. Já fomos estudantes e a gente sabe que a gente hoje, como profissional, nós temos que passar informação para os estudantes que estão chegando, os médicos, os farmacêuticos, biomédicos, todo o grupo docente que faz parte das universidades, né? Dizer o seguinte, que todo esse processo que a gente vem na medicina como um todo, a medicina melhora muito a cada dia e a pediatria não é diferente, né? A gente vê recentemente, eu estava no congresso da SBPC e estou indo agora para São Paulo para o congresso a semana que vem, no lado de diagnóstico como um todo, e que tem crescido muito na pediatria, que é o Nova Era, né, que é um exame teste do pezinho avançado, que a gente vai ver não só a questão metabólica, mas também a questão genética da criança. A gente vai conseguir abrir o sangue da criança e dizer assim, ó, essa criança vai ter uma síndrome de Down, essa criança vai desenvolver tal doença durante uma doença genética futura. Então, a gente tem como fazer uma prévia identificação daquilo que a criança realmente já tem no sangue, né, já herdou, né, seja na sua malformação, ou seja hereditário, não sei.
né? Mas que a criança já tem no seu sangue de forma genética, né? Até doenças que envolvem a questão da imunidade também, Sim, né? E que isso é muito importante, sim. a gente descobrir precocemente para a gente tratar e cuidar, né? Então, se a gente descobre que aquela criança tem uma imunidade debilitada ou comprometida, a gente vai cuidar dessa criança, a gente vai proteger mais dessa criança. Então, os testes genéticos são muito importantes por conta disso, né? Doutora, já entrando no assunto vacina, né? Então, a pediatra fala para o pessoal, para os pais, relembrar as cruciais, as mais importantes e por quê, nos primeiros anos de vida. E a gente vai falar sobre esse tema aqui, que também foi o seguinte, a Fiocruz detectou o seguinte, que houve uma queda brusca no Brasil, principalmente em 2022. A gente vai descobrir aqui, discutir os motivos, se foi aquela onda de fakes contra as vacinas no geral, se isso influenciou ou não. E algumas das razões e consequências, nós vamos falar disso. Mas antes, reforce aí para o pessoal, aquelas vacinas que, sabe, inclusive, eu vou trazer essenciais, né? Essenciais, porque em outro dia, a gente conversando aqui, eu falava exatamente sobre o seguinte, uma coisa que marcou muito a minha infância, lá em Valente, no povoado de Queimadas do Curral, era o fato de que acabou virando uma coisa comum no final ali dos anos 80, aquela coisa da mortalidade infantil. A mortalidade Como assim? infantil Porque muito alta, né? Quando o sino tocava, a gente ficava, poxa, quem foi que morreu e tal. Então, por mais que fosse de outro povoado, você ficava assim, chocava, né? Mas caiu no nosso dia a dia, no nosso comum, a gente estava jogando bola, o sino tocou, quem foi que morreu? Foi um anjinho. E a gente meio que não se importava mais, porque aquilo virou rotineiro. Virou uma rotina, né? Eu não sei se era bactéria, se era alguma coisa que existia, mas era assim, impressionante o número de... Eu acompanhei muito isso depois, graças a Deus, caiu, certo? De crianças, de bebês, de anjinhos, como a gente chamava. Isso não estou falando não de uma cidade, de uma localidade, de um povoado, né? E era muito comum isso. E era chocante, né? De certa forma, chocante. Vamos entrar então nessa questão de vacina. O calendário vacinal brasileiro, ele é muito vasto. É um dos maiores, né, conhecidos. Então, a gente chama de Plano Nacional de Imunização. Sim. No primeiro ano de vida, a gente tem várias vacinas. Algumas vacinas já com bastante tempo fazendo parte desse calendário básico e outras com pouco tempo que faz parte desse calendário básico, que é o Plano Nacional de Imunização. Então, com a chegada de novas vacinas, o índice de mortalidade infantil caiu bastante. Então, antigamente, as crianças morriam muito de tétano neonatal, que era o famoso mal de 7 dias, né? E com a vacinação da criança de forma precoce, a vacinação da mãe na gestação, praticamente a gente não ouve mais falar de mal de 7 dias, né, que é o tétano neonatal. E outras vacinas foram surgindo. Então, uma vacina que eu acho extremamente importante, que surgiu no calendário básico de imunização, que é o Plano Nacional de Imunização, foi a vacina para a pneumonia. Então, antes morria muita criança com pneumonia, mas muita mesmo, né? A partir de 2010 foi que a vacina para a pneumonia, que é a vacina pneumococcus, a Pneumo 10, passou a fazer parte do Plano Nacional de Imunização. E o plano vacinal, inicialmente, passou a ser 2 meses, 4 meses e 6 meses, ou seja, no primeiro ano de vida. A criança, no primeiro ano de vida, ela está em formação do sistema imunológico. Então, a criança que ela está mais susceptível a ter infecções, sejam infecções virais ou infecções bacterianas. Então, a bactéria pneumococcus, ela causa muita infecção, não só pneumonia, mas meningite, sinusite, otite, tudo isso que leva a uma morbimortalidade do público infantil. Então, com a chegada da vacina pneumo, fazendo parte do Plano Nacional de Imunização, que isso foi em 2010, ou seja, 13 anos atrás, então super recente, né? A gente viu o índice de não só internamentos, doenças, como a mortalidade infantil cair bastante. Então, a gente viu isso. Eu vivi
vi isso, né, na minha formação como pediatra. Então, quando eu iniciei, a gente via muita criança morrer com pneumonia, a gente não podia fazer nada. A partir da entrada dessa vacina, fazendo parte do calendário básico, melhorou isso bastante. Funcionou, né? Nossa, como funcionou. Paralisia infantil, né? Sim. Paralisia infantil. A paralisia infantil, praticamente hoje, né, a gente já tem um controle maior, né? Que daí que veio a famosa campanha do Zé Gotinha, né? Que sim, inicialmente era uma vacina de vírus atenuado, passou a ser feita de vírus, partículas de vírus. Então, hoje, com 2 meses, 4 meses, 6 meses, a criança é vacinada contra a poliomielite. E, a partir do 6º mês, está liberado o vírus atenuado. Só que a intenção do governo, a intenção do Plano Nacional de Imunização é não ter mais a vacina de vírus atenuado. E a partir de 2024 agora, todas as vacinas que estão aí já produzidas, elas vão ser utilizadas. A partir de 2024 não vai mais existir a vacina de poliomielite de gotinha. Todas elas vão ser a VIP, né, como a gente chama, que é intramuscular. Ela é mais eficaz? Ela não é a questão de ser mais eficaz. É a duração? É a questão de que é partícula de vírus, não é vírus atenuado. Né? Então, recentemente, teve um caso que a gente chama de polio-like. Parece poliomielite, mas não é. Uma criança no Pará, ela foi vacinada com a vacina de vírus atenuado e ela teve uns sintomas semelhantes a doenças de paralisia infantil. Mas depois se descobriu que essa criança ela não tinha feito a vacina habitual com partículas de vírus morto, que é com 2 meses, 4 meses e 6 meses. Então, assim, o fato de ser vírus atenuado, essa criança, ela pode ter uma reação, uma síndrome-like, né, semelhante à doença, né? Então, a intenção é não fazer mais a vacina de gotinha. Então, cada vez mais estão se procurando melhorar esse calendário vacinal do público infantil. A criança com menos de 1 ano, então, ela tem várias vacinas no plano dela. Tem a vacina de poliomielite, tem a vacina de tétano, que está incluída na pentavalente, no Plano Nacional de Imunização, tem a de pneumococcus, tem a de meningite também, que é uma vacina extremamente importante. Então, como é importante a gente seguir o calendário certinho. Porque se existe um atraso vacinal, uma criança de 2 meses, ela não é vacinada ali com 2 meses, ela é vacinada com 3 meses, acaba atrapalhando, retardando aquela vacina de 3 meses, consequentemente a de 4 meses, a de 5 meses. É uma bola de neve. É uma bola de neve, né? E essa criança, ela fica suscetível a ter doenças, né? E o que foi que a gente viu com o passar do tempo, né? Você falou em 2022. Mas desde 2016 que a cobertura vacinal vem caindo. Vem caindo bastante, de forma progressiva. Então, se intensificou mais na pandemia. Por quê? Por que isso vem acontecendo? Tem a ver com fake news? Tem a ver. Eu ia perguntar exatamente isso ao Dr. Jorge, a opinião dele. Eu já adiantei um pouco, né? Sim, mas fica à vontade. Tem a ver com fake news. Tem muito a ver também com a questão de que o pensamento da família. Para que eu vou vacinar de uma doença que não existe mais, né? Para que eu vou vacinar de esse relaxamento, né, doutor Jorge? Do pessoal, quando a gente vê... Viu, Léo? Quando o pessoal vê aqueles... Esse é um erro da sociedade, né? O surto de catapora, aí todo mundo se preocupa. Isso, passou, de meningite, né? Todo mundo se preocupa. Inclusive, Léo, dizer o seguinte, que a gente está falando de vacina infantil, que a doutora Cida está falando, e a gente também tem que relevar as vacinas para adulto, né? Sim, hoje chegou o HPV hoje, que está acabando com... A gente já sabe que 99,9% dos casos de câncer de colo uterino é causado pelo HPV. Isso a gente está vendo muito nos congressos, né? Então, hoje a gente já tem a vacina da HPV para o adulto, né? Nós já temos também herpivírus, já temos vacina para o adulto que vem nos ajudando muito. Não, aí vem uma coisa importante. Disso, né? Não. Porque o doutor Jorge falou adulto. Veio uma coisa importante que o Jorge aí chamou a atenção. E quando a gente fala em vacina, a gente pensa muito só no público infantil, né? Só na criança. Sim. O Plano Nacional de Imunização,
ele é bem vasto no público infantil, mas essas vacinas estão também disponíveis para adulto, só que não faz parte do Plano Nacional de Imunização. Então, hoje, HPV, no Plano Nacional de Imunização, já está liberado para crianças, meninos e meninas, a partir de 9 anos. São 2 doses, uma dose e um reforço a partir do 6º mês. Um adulto jovem que quer vacinar, ele pode também. Então, onde é que ele vai procurar? Numa unidade onde tenha vacinas particulares, que isso é importante, né? Isso é muito importante. Então, a gente, às vezes, fica preso, né, no público infantil. E lembrando que, assim como a doutora Cida mesmo falou, Léo, o HPV e o herpesvírus são doenças sexualmente transmissíveis, né? Exato. Então, quando o jovem, o adolescente começa a ter relação sexual nos 14, 15 anos de idade, é justamente a época que começa a fazer a transmissão do vírus, né? Porque é uma doença sexualmente transmissível, você começa a ter relação, e essa relação realmente você pode adquirir esse HPV, esse herpesvírus. E hoje já temos vacinas, né? Que a gente pode utilizar. De forma eficazes, né? Que pode estar vacinando. Bom, tem um tema aqui, eu queria ouvir da senhora, porque nós tivemos muitos casos de criança na fila de regulação, UTI e tal. O Estado fez até um alerta sobre isso. Essas notícias aqui, principalmente relacionadas ao ano passado, mas teve esse ano também. Pneumonia foi a maior causa de morte de crianças na Bahia em 2022. Crescimento de 500%. Pneumonia vira a maior causa de morte infantil na Bahia. Isso notícia já desse ano. Aumento de doenças respiratórias, não sei com a mudança do clima aí, mas síndrome gripal, resfriado, bronquite, pneumonia. A CESAB fez uma alerta porque superlotou hospitais e tal. O que é que pode ter acontecido para chegarmos a essa situação de gente procurando blog, procurando a rádio para tentar uma regulação de um bebê, de uma criança? Hospital regional também sofrendo com isso, os hospitais da região toda. Olha, o que é que pode estar por trás disso? Isso é multifatorial, né? Sim. Tem vários fatores que levaram a isso tudo. Isso não foi uma coisa que aconteceu só na nossa região, aconteceu no Brasil todo, né? Tem vários motivos, né? Motivo 1, baixa cobertura vacinal. Então, assim, as mães relaxaram um pouquinho, deixaram de vacinar seus filhos contra a pneumonia, contra a gripe mesmo, que é uma vacina que sazonal, né? Todo ano tem a vacina da gripe. Então, começou a ter essa queda vacinal. Com a pandemia, isso agravou muito. Então, o que foi que aconteceu com a pandemia? O público mais vulnerável, que é o público infantil e os idosos, eles ficaram dentro de casa. Então, a criança, ela não teve aquele contato com outras crianças, o contato escolar, que isso é que faz a criança ter uma imunidade fisiológica. Então, a criança, ela precisa estar passando pelo 1º ano de escola, pelo 2º ano de escola, pelas festinhas de aniversário, e ela vai adquirindo imunidade fisiológica, uma imunidade inata, própria do público infantil. Com a questão da pandemia, criança em casa, ela não passou por isso. Então, tanto é que na pandemia as crianças não adoeceram, né? E aí, um outro agravante em relação à pandemia, a mãe também não vacinou. Então, como é que aquela mãe ia sair de casa, ia levar a criança no postinho, aquele postinho que estava vacinando, é o mesmo posto que estava atendendo pessoas doentes? Então, a mãe acabou também não vacinando. A partir do momento que a criança voltou ao ambiente social, voltou a frequentar a escola, voltou a frequentar supermercados, festinhas em geral, elas começaram a adoecer. Então, o que foi que primeiro recirculou foram os vírus. Vários vírus, adenovírus, rinovírus, vírus sincicial respiratório, que é um vírus também sazonal. Ele a depender de cada região do país, ele vai ter aquele momento ali mais prevalente. E o que foi que perceberam, né? Que a infecção viral deixa a imunidade da criança mais fragilizada, levando a ter uma infecção bacteriana secundária. Então, foi isso que fez levar tanta criança a ter pneumonia. Então, essa criança teve infecção viral, provavelmente inicialmente, comprometeu o sistema imunológico, deixou espaço aberto para a bactéria se instalar. E aí é que a gente começou a ver tantos casos de pneumonias. Pneumonias invasivas, com derrame pleural, pneumonias de difícil tratamento, na verdade. E mais um agravante em relação a tudo isso, que foi percebido,
que é extremamente importante a gente estar falando sobre isso, em relação à vacina de pneumococos. Então, a vacina de pneumococos, ela faz parte do calendário aí já há 10 anos. Há 10 anos, certo. Há 10 anos. Então, é comum quando a gente tem uma vacina que combate certo tipo de doença, seja ela viral ou bacteriana, a gente cair os casos e começam a prevalecer outros. Então, o que a gente passou a perceber? Aqueles 10 subtipos de pneumococos diminuiu bastante, mas outros subtipos começaram a surgir. Sim. Então, tem um subtipo de pneumo, da bactéria pneumo, que é a 19A, que foi a mais prevalente nesse período que teve tanta criança com pneumonia. E esse subtipo, ele não está na pneumo 10. Não está na vacina pneumo 10, que faz parte do Plano Nacional de Imunização. Sim. Ela está na pneumo 13. Teve uma mudança também no calendário, na sequência, eu não sei se foi 2016 também. Ou foi 2000. Teve isso também, bem lembrado. E que foi questionado até pela Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunização. E parece que mais adiante teve um reflexo aí. Exatamente. Né? O alerta foi dado. Então, assim, a proposta inicial da vacina pneumococos foi 2 meses, 4 meses, 6 meses e um reforço com 1 ano de idade. Então, essa de 6 meses, ela foi retirada do Plano Nacional de Imunização a partir de 2016. E isso a gente teve um reflexo importante. Por quê? Porque com 6 meses, aquele momento que a gente disse para a mãe assim, olha, você pode levar na praia, você pode levar a criança para a praia, a gente libera a criança a fazer natação. Então, a criança ela passa a ter mais um convívio mais social. E justamente nesse momento que a criança começa a sair mais de casa, a gente não tem o reforço da vacina de pneumo 10, Sim. que foi retirada do Plano Nacional de Imunização. Então, isso também contribuiu para a gente ter um aumento de casos de crianças com pneumonia, sinusite, otite, meningite também. Então, abril, maio, junho, não só na Bahia, mas todo o Brasil, a gente teve um índice muito grande de internamentos e óbitos por conta de infecção por pneumococos. 500% só na Bahia, Nossa, né? muito alto. Nós estamos... Léo, a gente vê... Sim, doutor Jorge, prossiga. Desculpa. A gente vê isso, esse crescimento, a gente vê nos consultórios, a gente vê nos nossos exames de laboratório, a gente vê nos exames de raio-x, que a gente faz muito raio-x de criança. Eu noto lá na nossa convivência, na Laboclive do centro, a gente vê muita criança, né? Muita criança lá no nosso espaço Kids, fazendo consulta, muita criança no nosso laboratório na sala de coleta infantil, muita criança no nosso raio-x, né? Que raio-x até então nunca foi área de criança, muito pouco. Só que recentemente a gente vê que, 60%, 70% do nosso raio-x é de criança, né? Muito menino fazendo raio-x. E então, a maioria assim, alterado, né? E a maioria alterado, aí, né? Doutora Cida. A maioria com infiltradozinho, a maioria com pneumonia, a maioria que necessita um tratamento, ou às vezes até um internamento mesmo, né? Então, é difícil a gente ver uma radiografia normal, né? Então, a gente vê a maioria até pedindo ao Jorge aí, vocês aí, para falarem sobre esses exames, doutor, importantes, e também, né, exame, quando a gente fala exame, a referência é Laboclive, né? Principalmente também para a infância, para a garotada, né? A importância desses exames, seja de sangue, também exames de imagem, né? Como o doutor falou, vocês têm toda uma estrutura lá, não é isso? Por trás do serviço de pediatria, muita coisa vem junto, muitos serviços vêm agregados, né? Nós temos agora recente Dr. Breno, que faz ortopedia, né? Que o pezinho quando, né, doutora, me corrija, o pezinho quando nasce meio torto, que tem que, né, pé torto, congênito, a gente precisa realmente de um ortopedista. Nós temos o Dr. Breno, temos a doutora Tatiana, que é dermatopediatra, temos fono, temos vacinas, um conjunto de situações, laboratório, né? O pneumologista Dr. Thierry também, que atende pediatria a partir de determinada idade. Então, assim, é muito serviço que soma nesse centro médico pediátrico nosso, né? Eu acho que a doutora Cida está de parabéns nesse serviço e dizer que a gente fez um espaço lúdico para a criança, né? É gostoso você entrar no espaço nosso, no Laboclive Kids,
porque é um espaço lúdico, né? Pintado à mão por um artista daqui de Santo Antônio. É uma coisa diferente. É o mundo pensado da criança. Fica ali à vontade. À vontade, porque... Léo. A gente reservou um espaço na unidade do centro, e que eu conversava com a doutora Cida, que os filhos de doutora Cida realmente gostam, né? Eles não querem, é uma briga para ir embora, né? Porque eles ficam brincando, ali eles ficam pintando, ali tem desenho, ali tem todo um amparo para você fazer um acolhimento de uma criança, né? Que a gente sabe que o acolhimento começa na recepção, começa no espaço, né, para o paciente entrar no nosso consultório e realmente os profissionais nossos também dar essa sequência de atendimento humanizado que a gente consegue na rede Laboclive, na coordenação de doutora Cida e todo o corpo clínico que faz parte do nosso serviço de pediatria hoje na rede. Gente, só lembrar que o Labocast e os outros episódios, né, nós estamos aí no 7º episódio, mas os outros episódios você tem no Spotify, no Deezer, você tem à disposição aí nas redes sociais do Laboclive. No nosso canal do Blog do Valente, todos estão lá. Inclusive, nós vamos fazer uma pasta específica, né? Que tem como a gente separar, não é isso, Gregory? Lá no Blog do Valente também, que a gente faz um monte de entrevista. Nós colocamos à disposição também no rádio, né? Para o pessoal acompanhar pelo rádio. Então, são várias as plataformas que você pode acompanhar e interagir também. Então, lá na Laboclive Kids, né, a criança nasce, ela consegue fazer tudo lá. Então, ela consegue fazer o teste do pezinho, ela consegue fazer uns testes de triagem, né, neonatal. Ela consegue fazer o teste da linguinha, da orelhinha, do olhinho. Ela consegue fazer, né, todo acompanhamento de puericultura, acompanhamento mensal. E com ano de idade fazer o primeiro check-up da criança, né? Que a gente faz o primeiro check-up com o ano. E a gente também tem uma pessoa, né? Uma técnica em laboratório que ela tem, que é a Lari, né? Sim, muito boa, muito boa. Que ela tem todo um jeitinho para coletar, né, sangue da criança, né? Porque não chegou, colocou o garrote e coletou. Não, tem que ter todo o carinho, todo o cuidado. Para não traumatizar, né? Para não, exatamente, coletar ali, mamando, né? Às vezes no colo da mãe, né? E você tem que acalmar a criança e acalmar os pais, né? Exatamente. Porque os pais também ficam mais tensos do que a criança. Exatamente. E temos também a sala de vacinas, né? Que a gente tem todas as vacinas, né, recomendadas para crianças menores de 1 ano. A gente tem vacinas complementares, então, em relação à pneumodese, que é o que a gente vem falando muito, né? Porque é o que mais impactou no público infantil recentemente. Então, a pneumo 13, a que a gente chama 13 valente, é extremamente importante. Então, o Plano Nacional de Imunização, ela libera 2 meses, 4 meses. Não vale a pena fazer o 6º mês na rede particular, fazer uma dose reforço na rede particular. O que eu acho extremamente importante também é vacinar aquela família, né? Então, a criança nasceu, vamos ver o cartão vacinal desse pai, dessa mãe, dessa avó, dessa cuidadora, que é o adulto que vai trazer a doença para o bebê pequeno, né? Então, isso é importante. Uma outra coisa extremamente importante que eu falo, às vezes tem aquele adulto que fica doente o tempo todo, né? A gente vê muito isso, aquele adulto que trabalha com público infantil, né? Professor, às vezes aquele adulto que tem um ambiente mais insalubre, ele está sempre ali doente. Será que esse adulto não merece ser avaliado e ser vacinado, né? Tomar uma vacina aí da pneumo 13 para não adoecer tanto, para não levar a doença para seu filho. Tem todas essas questões, né? Eu acho que vale a pena, a gente está falando aqui do público infantil, mas acho que vale a pena sempre estar solicitando o cartão vacinal de toda aquela pessoa que vai à procura de um médico, né? Seja um cardiologista, seja um ginecologista, neurologista. Como é que está seu cartão vacinal? Deixa eu dar uma olhadinha, né? Deixa eu dar uma checada, né? Deixa eu ver se está com tudo em dias, né? Deixa eu ver se vale a pena você tomar uma dose aí de uma vacina a mais, né? Acho isso importante. E a gente vê também, Léo, nessas andanças, né? Como você, que é um profissional, está de parabéns, bem antenado, né? Você realmente busca o assunto em pauta. A gente vê nesse dia a dia, a gente nota muito criança com aprendizado
deficiente na escola, que a gente parte, quando vai ver, não é a questão só de exame de sangue, mas pode ser uma questão oftalmológica também, Exatamente, né? Então tem todo esse processo que aí a pediatra que identifica, às vezes tem uma muito consulta, problema oftalmológico que os pais só descobrem na idade escolar. Na idade escolar. Aí depois você vê a criança já usando aquele óculos já com grau forte e tudo. Aí você vê, poxa, meu filho não aprende, mas não aprende por quê? Porque tem uma deficiência visual que não consegue enxergar. Exatamente. Né? Tem isso, ou até uma deficiência, sei lá, uma anemia. Auditiva né? também, né? Tem vários, auditiva. Então, assim, eu acho que é a obrigação nossa como pai. Hoje eu tenho uma criança de 2 anos e meio, que é minha querida Helena, que é minha vida hoje, que eu amo de paixão. Que a gente tem que levar no pediatra para fazer a consulta, né? A doutora Cida lá sabe disso. A gente leva justamente para fazer a consulta para ver tudo direitinho, né? Fazer um exame de sangue, o teste da orelhinha, o teste do pezinho, tudo foi feito na minha filha. Então, assim, eu acho que a prioridade nossa é procurar um pediatra, não é? Nosso filho, como você mesmo falou, ele não sabe dizer o que tem, às vezes. As crianças não sabem dizer o que tem. E aí o pediatra entra na sua sensibilidade e experiência para descobrir o que realmente o paciente tem, a criança tem, né? Então eu fico muito feliz que na nossa rede hoje nós temos 13 profissionais, na pediatria temos 13 profissionais envolvidos, né? A nossa rede cresce muito sob o comando da doutora Aparecida, né? E dizer que a doutora Aparecida está de parabéns. Eu conheço, eu quero contar uma história aqui que eu não posso deixar de contar. Lá vem histórias do Vou Dr. contar uma história que eu não posso deixar de contar. Vem ele. Um certo dia, um domingo de manhã, a doutora Aparecida me liga, né? Doutor Jorge, eu falo, doutor, que prazer você está ligando para a gente. Eu precisava acolher uma criança no Luiz Argolo para fazer um teste, um ecocardiograma, e eu precisava de um aparelho da Laboclive. Domingo de manhã, eu falo assim, doutora, o pedido da senhora é uma ordem. Vamos lá no Luiz Argolo fazer. E aí nós abrimos a clínica, ficamos a manhã e domingo todo, e a doutora Aparecida com aquele carinho com aquela criancinha. Infelizmente a criança veio a óbito porque tinha uma formação congênita, né? Olha, mas isso mostra o amor que a pessoa tem pelo que faz, que vai além. Porque você pega assim, o seu domingo, alguém diz, não, hoje não... sabe? E é uma área de vocês que ao mesmo tempo que vocês veem tanta situação de lutar pela vida, de às vezes... Alguns podem até pensar que pode alguém se tornar, não vou dizer insensível, mas vira o dia a dia, você vê tanto sofrimento que não sei como cada ser humano reage àquilo. Mas quando você tem essa coisa assim como, não sei, e doutora Cida, Léo, não sei o que chamar. Tem uma sensibilidade, né? De uma grandeza muito grande. Doutora Cida, como eu estou dizendo aqui, é gratificante, eu não estou falando aqui com um profissional que é pediatra e que realmente vive a pediatria e que um médico que se formou, que pensa de forma comercial. Não. Para ser pediatra, você não pode pensar de forma comercial. Porque a pediatria não tem procedimento, só tem a consulta. Então, não é a forma comercial. É o amor que tem que ter pela profissão. E doutora Cida, mais do que o amor que tem pela profissão, doutora Cida é um ser humano iluminado, quando a gente fala nesse setor de caridade, de ajudar o próximo. Então, assim, doutora Cida, nós fomos lá, eu vi o quanto a doutora Cida pegou aquele recém-nascido e amparou e fez o ecocardiograma e com o maior carinho do mundo, né? E assim preocupada como que fazer, para onde ia mandar. Então, assim, eu fico muito feliz em dizer aqui em público, né, que nós temos um ser humano brilhante, né, um ser humano do bem, que pensa no próximo. Eu fico feliz que o mundo ainda tem esse mundo que a gente acha que está perdido. Eu acho que não está perdido. E doutora Cida prova isso, né? Doutora Cida prova isso, né? Então, minha gratidão à doutora Cida pelo aquele domingo especial, que pra gente foi muito especial. Para mim foi muito especial, por quê? Porque eu compartilhei de um momento diferente, né? Um domingo, né? Que marca, Léo. Né? E recentemente eu estava viajando, eu estava na viagem para o exterior, e a doutora Cida falou, fique tranquilo que aqui agora quem manda sou eu. Então é o que eu falo, né, Léo? É mais do que uma colega de trabalho, né? É uma irmã que eu tenho na rede Laboclive. Já falamos de pneumocócicas, não é isso? Isso. Falamos da meningite, não? Não, então, não falamos da meningite. A meningite também ela está...
Na verdade, a meningite... Porque é importante e assim, né? Às vezes a gente fica, imagina, gente, nós não podemos cair nessa de saber a importância de uma vacina quando tem um surto. Sim, sim. Verdade. Com certeza. Então, quando ela faz parte desse quadro também, com quantos anos ali tem que estar? Na verdade, a meningite é uma doença endêmica, né? Ela acontece durante... Se perder o controle, tipo assim, se fugir, começou ali... Isso, pode virar uma epidemia, né? Mas é uma doença endêmica que acontece o tempo todo. A meningite, ela tem várias causas, né? Pode ser meningite viral, meningite por trauma, mas o que mais preocupa a gente é a meningite bacteriana. A mais perigosa, mais letal, aquela que se não for diagnosticada de forma precisa, leva a óbito em menos de 24 horas, é a meningite tipo C, né, causada pela bactéria meningocócica C. Essa, graças a Deus, faz parte do Plano Nacional de Imunização. A criança toma com 3 meses, 5 meses e um reforço com 1 ano de idade. O que a gente tem visto, né? Com essa vacina, coincidentemente, ela também entrou no calendário de imunização em 2010, no mesmo ano que entrou a de pneumonia. Então, a gente viu com a entrada dessa vacina no Plano Nacional de Imunização uma queda também importante de casos de meningite, que eu também cheguei a vivenciar isso na minha formação acadêmica. Pode perguntar alguma coisa? Não, eu vou depois pedir, a senhora falou várias vezes aí o que está no quadro vacinal, mas e algumas que não estão, eu vou pedir para, antes da gente acabar o programa, a senhora reforçar, porque o que está no quadro, que é exigido, tudo bem, a gente vai seguir muitas vezes, até para matricular uma criança ou para um programa social, mas o que não está e que a senhora considera importante. Mas prossiga, por favor. E aí, só para não perder o gancho. O fio aqui, do raciocínio. E aí, o que foi que aconteceu? A meningite tipo C deu uma controladinha. Ela sempre vai acontecer, ela sempre vai aparecer em focos, em determinados locais, mas ela deu uma controlada. A partir do momento que controlou a meningite tipo C, outros subtipos, que a gente tem outros subtipos de meningite bacteriana meningocócica, começaram a prevalecer. Então, hoje, o que preocupa a gente é a meningite bacteriana meningocócica tipo B, que começou a ficar mais prevalente, ela é mais letal até do que a C, e a gente não tem essa vacinação no Plano Nacional de Imunização. E a doença, ela comete mais crianças menores de 1 ano. São mais sensíveis, mais frágeis. São mais sensíveis e mais frágeis. Então, assim, qual seria o esquema vacinal considerado ideal? A criança, ela receber a vacina da meningite C com 3 meses e 5 meses, e um reforço com 1 ano, e receber também a vacina para meningite tipo B, que é também com 3 meses e 5 meses. Doutora, e eu queria justamente que a senhora em público, né, aqui no programa, falasse o modo de transmissão, né? A maneira de transmissão, que é o que realmente a gente vê, o porquê que é tão expansivo. Porque ela é letal e porque ela é expansiva, ela acomete a população de forma drástica em pouquíssimo tempo. A meningite, ela se pega pelo contato mesmo, próximo de pessoas, gotículas, salivas da pessoa contaminada. E tem um dado extremamente importante, o seguinte: o adolescente, público adolescente, ele geralmente é o portador da bactéria. Sim. É ele que vai disseminar. Ele não vai ter a doença, mas ele vai disseminar. Com esse raciocínio, hoje a gente tem no Plano Nacional de Imunização um reforço para os adolescentes da vacina meningite tipo C. E o governo conseguiu comprar uma quadrivalente, que pega tipo A, quadrivalente, desculpa, tipo A, ACWY, isso mesmo, ACWY, quadrivalente mesmo, ACWY, para vacinar os adolescentes de 11 e 12 anos. ACWY, são 4 subtipos, certo? Por quê? Qual é o raciocínio? Como adolescente, ele é o portador assintomático e ele vai disseminar, eu preciso bloquear isso daí. Eu preciso evitar que esse adolescente ele transmita. Ele não vai sentir nada, mas ele vai transmitir. Perfeito. Faz parte do Plano Nacional de Imunização esse reforço. Mas a tipo B não faz parte. E o adolescente ele também vai disseminar.
Então, a vacina tipo B, ela não faz parte do calendário nacional de imunização. É uma vacina proteica. Então, o que é uma vacina proteica? Ela tem uma maneira que ela é feita diferente das outras. Tanto é que é uma vacina mais cara, que dá mais reação. Mas é uma doença que vem prevalecendo. E esse raciocínio de vacinar o adolescente para bloquear a disseminação, com a vacina da meningite tipo B, isso não funciona. Sim. A vacina proteica, ela vai evitar a doença, ela não vai evitar a disseminação. E o que a gente vem percebendo na Bahia, no nosso estado? Eu antes falava assim, olha, a gente é privilegiado, a gente não tem casos de meningite tipo B. Sempre falei isso, né? Porque sai um boletim a cada 4 meses, um boletim de casos de meningite na Bahia. E o que a gente vem percebendo, o último boletim foi em maio, os casos de meningite tipo B começaram a surgir na Bahia. Então, a gente não tinha casos nenhum. Hoje a gente já tem. Já tem. Inclusive com óbito. Olha aí que preocupante. Isso é preocupante. Então, nesse último boletim, 2 dados chamaram muita atenção. O aumento, que é um boletim sobre meningites, né? Meningites virais e por outros tipos de bacterianas e tal. Então, existe um aumento importantíssimo de meningite por pneumococos, que é aquilo que a gente já comentou, e a meningite tipo C continua ainda tendo casos, então ela sempre vai acontecer, e a gente passou a ter casos de meningite tipo B. Isso é um boletim epidemiológico, né? A gente sabe que um caso suspeito de meningite, a gente não vai ficar esperando dar diagnóstico para começar a tratar. Tem que agir rápido. Agir rápido, porque as horas são cruciais. Então, assim, a gente mora aqui em Santo Antônio de Jesus. Aqui em Santo Antônio de Jesus não tem como a gente dar diagnóstico, não tem como coletar líquor. A gente teria que encaminhar o paciente para Salvador de forma muito rápida. Às vezes, esse intervalo de encaminhar, a gente pode perder o paciente. Então, muitas das vezes, a gente vai tratar e vai ficar a suspeita que foi uma meningite. Então, quando a gente vê um caso no boletim epidemiológico, a gente tem certeza que ali, por trás daquele caso, tem outros tantos casos. Né? Sim. Então, a gente não está naquele cenário tão favorável como a gente tinha antes. E a vacina, ela é mais mortal em crianças menores de 1 ano. Então, é extremamente importante a gente vacinar o que está no calendário básico e procurar um pouco mais, né? Fortalecer mais isso daí. Doutor Jorge, o senhor vai me ajudar aí a levar a doutora Cida lá no Levante a Voz. Certo. Tá? A agenda dela é difícil, mas ela tem que falar para os pais. O Levante a Voz tem um público infantil também, a turminha que vai na escola lá, que vai no carro da escola, o pessoal que um dia levaram as crianças lá para conhecer a rádio, e aí as crianças queriam conhecer Léo Valente. Vocês ouvem o Levante a Voz e dizem, ô tio, o tio do carro me ouve todo dia, a gente vai escutando. Transporte escolar. Então tem que levar lá cedo no Levante a Voz também. Mas, gente, claro que tem vários assuntos aqui para a gente abordar, para outros programas, né? Eu quero deixar vocês aqui à vontade, né, para até acrescentarem alguma informação que não foi perguntada, né? Eu tinha deixado aqui a pergunta porque tem essa coisa do pessoal ir pelo que é exigido pelo quadro vacinal, mas a senhora falou de algumas que não estão. Exatamente, e que são importantes, não é isso? Muito importantes, Que o pessoal acha na rede particular, né? Sim, na Laboclive nós temos. Sim. Todas as hoje o que eu acho importante mesmo, né? Seguir o calendário básico certinho, ser aquela mãe chata de levar no postinho. O público profissional da área de saúde que está escutando a gente, ser o profissional chato também de checar gente, para prevenção tem que ser isso mesmo. Não aceitar assim. A mãe fala assim, tá em dia, tá tudo em dia. Eu quero ver, eu quero dar uma olhada, eu quero checar, eu quero contar, eu quero ver se tá tudo bem mesmo. E aí eu acho importante, lógico, né, no contexto aí de cada família, né, reforçar mais. Então, eu acho hoje importante, muito importante, reforço da Pneumo 13. Então, assim, a Pneumo 13 não faz parte do calendário nacional de imunização.
E a gente tem 3 subtipos aí prevalentes que estão fazendo doenças invasivas, então, não só em crianças, mas adultos também. Então, a criança já está toda vacinada no Plano Nacional de Imunização, vamos fazer um reforço da pneumo 13, vamos vacinar aquela mãe que volta e meia está doente também junto com a filha, vamos vacinar aquele pai, fazer esse reforço, ter um cuidado com crianças especiais, né? Que isso também é importante, estar sempre ali reforçando mais, além do que tem no Plano Nacional de Imunização. A meningite hoje é uma preocupação, então a gente está vendo aumento dos casos de meningite tipo B, a vacina para meningite tipo B não faz parte do Plano Nacional de Imunização, e atualmente, né, a gente se aproximando agora do período da primavera, a gente está vendo casos de varicela, de catapora. Olha, gente. Né? Então, a Bahia já vive um surto de varicela. Então, já é preocupante, já é uma coisa que a CESAB já está em alerta. Era uma coisa assim que era certo de dizer, não, quem não tem vai ter. E aí se dizia isso. E hoje com as vacinas isso acabou mais. Né? Acabou mais. Mas a gente está vendo, então assim, com a questão da pandemia, os vírus, eles ficaram um tempo sem circular e agora eles estão achando campo para circular. Então a gente está vendo varicela em adulto. Então, a gente está vendo varicela em crianças mais imunocomprometidas. Então, em relação à varicela, o que é importante agora? Checar se todas as crianças estão com 2 doses. Então, hoje... Importante, viu, gente? 2 doses. 2 doses, todas elas. Então, o que é que tem no Plano Nacional de Imunização? Uma dose com 1 ano e 3 meses, 1 ano, e um reforço com 4 anos. O raciocínio do SUS é assim, com 4 anos aquela criança vai estar na escola, eu vou fazer o reforço. Só que a realidade não é isso, né? A realidade é uma criança de 2 anos, ela já está na escola. Então, a Sociedade Brasileira de Imunização e a de Pediatria, ele preconiza o quê? Uma dose com 1 ano, um reforço com 1 ano e 3 meses. Para poder imunizar essa criança o mais breve possível. E acima de 5 anos, o SUS já não libera mais a vacina de varicela. Então, checar se as crianças estão vacinadas, se tem 2 doses, né? Se é uma criança maior que 5 anos, ela tem uma dose só, ela precisa de um reforço. Aí tem que correr atrás e vacinar essa criança e não esperar a doença acontecer. Porque a varicela é uma doença que é uma doença infecto-contagiosa que infecta muito. Então, a criança ela vai pegar a doença. Não pegou o que está na casa, pega. Todo mundo pega, né? Os meus quando tiveram... Pois então assim, hoje a gente já tem vacina, né? Então, antigamente não tinha, hoje a gente tem vacina, né? Então, para que deixar uma criança ter uma doença uma doença que tem vacina para isso, né? Tem para evitar, e né? É um negócio chato. Quando tá no auge, quando tá acabando, é um negócio, né? Viu, Léo? E a gente tem que ver também o seguinte. Nós passamos por uma pandemia recente, né? Que tivemos, eu acho que 700 mil mortos ou mais, me corrija. Então, foi muita gente que morreu, não é, no mundo como um todo. Então, houve um direcionamento de atenção para o Covid e um esquecimento das outras doenças. É verdade, né? E eu acho que, passado esse momento do Covid, agora eu acho que as autoridades, né, têm que voltar a bater na mídia, na rede social, né, para fomentar essa questão das vacinas, porque os vírus estão aí, as bactérias estão aí, os vírus cada vez mais agressivos, né, mais se replicando de forma mutante, né, e as bactérias também cada vez mais resistentes, né, então a gente tem que voltar um pouco mais. Quando a gente vai no congresso, sempre a gente vê o pessoal falar isso, né, precisamos voltar à nossa vida comum, nossa rotina comum, e lembrar que os vírus são extremamente mutantes a cada dia que passa, e as bactérias extremamente resistentes a cada dia que passa. Então, em cima disso aí que a gente tem que voltar a centrar nossas ideias, nosso pensamento, né, com essa questão de saúde. Tá certo? Gente, olha, lembrando, tem Deezer, Spotify, tem YouTube, as redes sociais do Laboclive, essa mensagem importantíssima. Então, doutora Cida, que eu exercito porque é muito comum,
Maria Aparecida, mas é Aparecida verdade, Maria. Acho que muita gente troca, né? Então, muita gente troca, até meu muita pai gente troca, vai todo Aparecida mundo troca. Maria. Aparecida Maria ao contrário. Tia Cida. Tia Cida, né? Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço o espaço, né, de estar da aqui. Próxima vez vai ser mais cedo. Meu programa, o Levante a Voz, começa às 6 da manhã. A nossa entrevista vai ser às 7 horas. É gostoso, né? O público. Aí sai de... É gostoso. Que foi indo para a clínica, passo falar antes, porque é um público diferente. Está convidada, viu? Tá bom, muito obrigada. Pra gente ir lá. Doutor Jorge, foi um prazer receber o senhor aqui. Poxa, Léo, a ideia é que o próximo aí, tanto a doutora Tati, né? Quanto o senhor, quanto o Giovanni, quanto não sei, os outros profissionais, possam conduzir o Labocast também. Sim, tá? sim. Eu estou vendo que o senhor está bem escolado. Aí já no microfone... Veja, Léo, eu acho que o corpo clínico da Laboclínica cada dia se fortalece mais. Agora a gente direcionando por especialidade, temos a doutora Cida, nossa coordenadora de pediatria, temos o doutor Fred Feuipel, que é coordenador nosso de cardiologia, a doutora Juliana Barbosa, que é nossa coordenadora de ginecologia e obstetrícia. Então, assim, a gente vem organizando os serviços, né, de maneira tal que a gente consiga fazer o melhor a nível de saúde, né? Estamos trazendo agora uma ressonância magnética, estamos trazendo agora uma tomografia, que vamos fazer toda a parte de cardio, vamos fazer toda a parte de musculoesquelético e de neuro também, né? Temos também o nosso coordenador de neurologia, que é o Dr. Augusto Bastos, uma pessoa formidável, um grande mestre aí do grupo. Então, assim, a Laboclive eu agradeço muito, porque a cada dia que passa a gente cresce, mas cresce com consistência, cresce com aqueles princípios básicos que a gente precisa ter. Acolher nosso paciente e tratar o nosso paciente, como eu sempre falo, levanta a voz em todo lugar que eu vou. O paciente tem que ser tratado como filho, como uma mãe, como uma esposa, como um pai, como uma pessoa querida nossa. E hoje, graças a Deus, todo o time nosso da Laboclive pensa dessa maneira, né? Acolher e fazer um bom trabalho. Então, agradecer a doutora Cida, agradecer a você. Você está de parabéns, Léo, por esse estúdio. Né? Você me falou, vem coisa nova aí. Hoje eu estou aqui presenciando, né? Você realmente faz um trabalho diferenciado na imprensa. E a gente tem o prazer de estar junto na Rádio Andaiá, tem o prazer de estar aqui junto agora no Blog do Valente. E me convidar, eu tô junto, né? E se não me convidar, eu venho também, que eu sou também, é de casa. Eu sou de casa. Mais uma vez, muito obrigado, viu, gente? Também, muito obrigado. Parabéns, Laboclive, pela ideia, por levar informação, por levar prevenção. Léo, e só agradecer uma coisa também que eu esqueci, né? Agradecer nossos pacientes, né? Que realmente nos prestigiam. Todo dia de manhã eu vejo que passa lá, toma um cafezinho com a gente, come um bolinho de milho, um pãozinho de queijo, sorri com a gente, troca ideia. Eu acho que quando a gente vai ficando velho, a gente vai ter que juntar nossas histórias para fazer um livro, né? Tem que plantar uma árvore e fazer um livro. E os nossos pacientes nos ajudam muito, né? Com as histórias que a gente escuta da zona rural, né? A simplicidade do paciente da zona rural. Né? Que aquela vai dureza, ali, né? A dureza, que dá duro, trabalha, que vai ali fazer, em função do serviço público não funcionar, vai ali fazer um serviço privado, né? Paga meu salário, doutora Cida, de todos os funcionários lá, ainda me traz um bocado de presente. Eu fico muito feliz, muito gratificado, assim, é muito, como é que eu digo a você, é muito gratificante para a gente entender que o povo nos prestigiam, né? Então agradecer a toda a população de Santo Antônio e região, né? Porque nós estamos em toda a região do Recôncavo Baiano e toda a região, graças a Deus, a rede cresce muito pelo apoio do povo, da população como um todo na nossa região. Muito obrigado a todos. Valeu, gente.